Mas deixa eu entrar numa pergunta polêmica aqui agora. Tá. Vamos lá. Não que tudo que a gente tá falando não seja polêmico, Sim. né? Vamos lá. O que eu entendo por socialismo e capitalismo? E Uhum. tem a ver com isso que a gente tá falando. Uhum. Capitalismo. Sistema que as pessoas, valoriza mais as empresas. É um sistema que as pessoas podem ter lucro. As pessoas podem fazer dinheiro. Só que eu sou a favor. Sim. Só que um problema... Aí você me corrige depois. O que eu vejo do problema do capitalismo? Quanto mais lucro o cara puder ter, melhor, mesmo que pague uma merreca pro peão. Sim. E aí entra o que você tá falando. Se um robô vai fazer tudo, tô cagando pra esses 100 funcionários, vai tudo ser mandado embora que eu tô vendo o meu lucro. Não, e aí, beleza. Então, eu sou a favor dessa ideia do capitalismo. Sim. Eu sou capitalista, eu acho que devem ter empresas, que a gente deve otimizar ao máximo e fazer com que tenha mais empresas, né, privadas, Sim. e bancos, tudo, e que tenha lucro, e que você pode ser milionário? Pode ser milionário, você vai trabalhar e vai batalhar por isso. Do outro lado temos o socialismo, que a ideia do socialismo é dar muito mais força para o Estado e fazer com que todo mundo receba o mesmo. Uhum. De certa forma, que haja uma igualdade para que não haja um cara que é bilionário e um cara que é pobre. Então, o socialismo, a ideia é essa. Para mim, eu acho que essa aqui é a treta. Por isso que eu falo que eu gosto de ler coisa dos dois lados. Eu não sou totalmente contrário a todas as ideias do socialismo. Sim. Eu só acho que é complicado, principalmente no nosso país, que o Estado é uma carniça, né? Pelo amor de Deus, tá louco? Mais força pro Estado? Os caras só fazem cagada. Pelo amor de Deus, aí né? você fala assim, pô, o brasileiro tem que trabalhar 5 meses só pra pagar imposto. Exato. Aí o cara olha e fala, quer dizer que nos outros meses você não tá pagando? Mano, tem lá no centro de São Paulo o impostômetro, já viu? Impostômetro, pô. Mano, é trilhão. Dá até uma o bagulho. depressão olhar pra aquilo ali. Não, é triste. Então, assim, só que aí pensando nisso, vamos lá. O capitalismo, o cara só quer lucro. Isso. Então é muito mais fácil eu ter uma inteligência artificial que vai fazer tudo, vai aumentar meu lucro, eu vou ser trilionário, do que pagar pra um monte de gente. Pensando nisso, o socialismo não seria uma forma de a gente não acabar com o mundo? Porque isso aqui vai ferrar o mundo. Mas hoje em dia o socialista é a favor da renda básica universal, entendeu? Isso que é contraditório. Eles acham maneira essa ideia do cara dependendo da mesada do Estado. Aí você então, fala, pô, tem um pouco a ver, só que o socialismo daria a mesada do Estado, enquanto esse mundo que a gente tá imaginando, a mesada vai vir dos caras multibilionários de tecnologia. É, mas na prática eu acho que é a mesma coisa. Para quem quiser entender, eu vou indicar um livro para aprofundar, que é o Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Você é bom de memória, hein, meu? Caramba! Pô, valeu, eu não lembro o nome de glória nada. a Deus. Você Nossa, eu sou ruim, você fala os nomes em inglês ainda, né? É. Eu tô numa festa, se alguém fala o nome do filho, daqui a 5 minutos eu já não lembro mais, mano. Nossa. Então, nesse livro, o cara diz o seguinte, a maioria das pessoas acha que socialismo é distribuição de renda e distribuição de poder. Segundo Gary Allen, e eu concordo com ele, é o contrário. Socialismo é concentração de poder e concentração de renda. Okay? Que é no Estado, no caso. Ou em quem controla o Estado, né? Ah, tá. Entendeu? Sempre tem alguém controlando. Tá. Então, o socialismo, nesse sentido, e você entende isso nesse livro, é uma maneira que o grande capital financeiro internacional achou para concentrar a renda e o poder e impedir qualquer tipo de rebelião e se perpetuar no poder. É um porque trabalhando até o Estado é dominado pelos bilionários. Hã? Porque até o Estado é dominado ou controlado pelos bilionários do mundo. Pô, claro. Se você tem uma empresa que tem um patrimônio de 1 trilhão, esse cara compra país se ele quiser. Ou essa empresa, ou esse hedge fund, que eu não vou falar o nome, mas acho que todo mundo sabe. Mas na visão, por exemplo, do Karl Marx, do socialismo, do comunismo, Sei. também teria alguém que dominaria esse Estado que eles imaginam ser o Estado ideal e tal? Então, o que acontece? É porque a ideia do Marx foi sendo reavaliada e mudada várias vezes. Mas a ideia original dele é o seguinte, e do jeito que está é injusto, porque o capitalista ele tem o domínio dos meios de produção, então o trabalhador fica alienado dos meios de produção, ele fica alienado mentalmente também, porque ele sendo proletário, ele pensa como se ele fosse capitalista, mas ele não é. Então a alienação é quando uma classe não pensa como ela deveria pensar. Então o capitalista pensa como capitalista, mas aí o proletário também está pensando como capitalista. Não, você tem que pensar como proletário. Então a ideia qual que é? A ideia é você fazer com que o proletário assuma o controle dos meios de produção,
assumindo o controle dos meios de produção, distribua a renda, aí vai acabar com a mais-valia, o mais trabalho, o lucro e tudo, vai ser tudo de todo mundo, até o ponto que todo mundo já estiver vivendo bem com essa ideia, aceitando isso, e que o Estado não seja mais necessário. Então, a primeira etapa disso é a ditadura do proletariado, é a revolução. Tem que tomar os meios de produção, tomar o poder. Então, toma o poder, e aí, no Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx fala mais ou menos assim, quando o proletário assumir o poder, ele vai usar a sua supremacia política para extrair o capital da burguesia, da classe média e do rico e puxar isso para ele. E ele vai começar fazendo isso por meio da implementação de imposto progressivo cada vez mais alto. Porque com imposto cada vez mais alto, você chupa o dinheiro da classe média, você enfraquece a classe média, que é aquela que pode subir ou descer. Enfraquecendo a classe média, você deixa só o rico e o pobre, e aí a massa dos pobres faz uma revolução, toma o poder. Tá. Entendeu? O grande inimigo do proletário é a burguesia, né? Inclusive, a Marx diz que quando a burguesia derrubou os reis e assumiu o poder, ela montou um plano revolucionário e Marx se inspira na Revolução Burguesa para fazer a Revolução Proletária, que é interessante pra caramba também, né? Então, o que ele fala? A gente vai ter uma primeira fase, que é a ditadura do proletariado, que é equivalente à fase do terror na Revolução Francesa. A gente vai passar da ditadura do proletariado para o socialismo, que é a socialização dos meios de produção. Depois a gente vai passar para o comunismo, que não vai ter mais Estado. Vai ser como se a gente voltasse a viver numa tribo, que tudo é de todo mundo. Então a promessa deles é a gente vai construir um paraíso na Terra, só que para isso a gente vai ter que matar uma galera primeiro, fazer umas confusões, beleza? Só que eles nunca conseguiram passar da confusão. O que acontece? Eles tiram a burguesia do poder e eles que assumiram o poder viram uma elite trilionária. E essa elite trilionária num país, por que trilionária? Imagina um cara ser dono de todas as riquezas naturais e todos os bancos e tudo do país. Aí o grande capital financeiro internacional chega para esse cara e fala, meu irmão, te ajudei a chegar ao poder, né? Faz isso que eu tô mandando, se não fizer eu te derrubo. Então é muito mais fácil o grande capital financeiro internacional, né? E no livro ele fala, socialismo é coisa de bilionário. Você fala, não tem nada, não, mas é coisa de bilionário. É muito mais fácil esses bilionários que comandam o mundo, sempre sem aparecer, sempre nas sombras. Imagina eles chegarem aqui no Brasil e falar, quero pegar todo o lítio do Brasil. Aí o Brasil vai fazer uma votação nacional. Aí, vamos dar o lítio para eles ou não? Os caras falam, vou não. Imagina fazer isso com a China, cara. 1,5 bilhão de pessoas. E aí, vamos liberar tudo aqui para os americanos ou não? Não, o que eles fazem? De 1 bilhão, ele bota um, que manda em 1 bilhão, com a mão dura, e ele só negocia com um, pô. Não precisa perguntar a opinião de 1,5 bilhão. Essa que é a vantagem que o socialismo traz pro bilionário, entendeu? Tá. Cara, vai ter que ter uma parte 2 com o Daniel Lopes, porque eu gostaria de me aprofundar nisso algum dia, de falar todos os prós e contras dessas duas linhas. Sim. Sabe? Sim. O que o socialismo tem de bom? Sim. O que o capitalismo tem de bom e de ruim também em ambas. Claro. Isso aí dá um programa, né? Sim. Dá um programa. Mas é um tema que eu gostaria de conversar e de conhecer mais algum dia.